Vida leve e saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia você ouvinte da Rádio Santana aqui de Ponta Grossa, 89.7. E eu vou estar falando sobre uma vida saudável. Na terça passada, eu falei sobre as pessoas que se destacam na sua cidade e normalmente começa desde muito criança. Isso quando a criança está a fim de se destacar, isso pode fazer muito bem. Mas quando isso é um sonho do pai e da mãe, que a criança precisa se destacar em algum esporte, alguma coisa, isso pode não fazer bem. E hoje eu vou falar no sentido assim, essa pessoa já se destacou nesse lugar e ela vai procurar novas buscas e novas oportunidades. Por exemplo, se a criança estava bem num jogo ou um esporte qualquer, ela vai para uma cidade maior para também estar junto com esses atletas, jogador, nadador, maratonista, ginasta, música, teatro, empresa, indústria, não interessa. Então essa pessoa vai para um outro lugar maior e aí vem a primeira sensação. Naquele lugar onde ela estava, ela era mais importante, ela era maior e de repente nesse lugar onde ela vai se colocar agora, ela é menor ou ela não é nem vista, ela não é nem observada, enquanto no outro lugar ela era destaque. Então, a percepção de ser pequeno de novo, como assim? De começar, claro, uma nova busca nessa grandeza que a pessoa quer atingir. Então, voltar a ser pequeno em um lugar maior. Em grande contexto, com grandes cidades ou organizações vastas, a competição é muito mais cirada. Até onde isso é saudável? Porque a pressão psicológica começa a ser seu aliado total e todo dia. Você se depara com complexidades e diversidades de talentos que vão se tornar seu, e você na sua individualidade tem essa sensibilidade e precisa atingir de novo o seu topo. Se seus traços de personalidade, de traços de caracteres estiverem alto na liderança ou na competitividade, você terá uma ambição naturalmente equilibrada para continuar firme e forte e ir em frente. Num primeiro momento, pode ser que você leve ao sentimento de tristeza, sim, mas se você veio com o objetivo traçado firme e forte, lembra, no lugar menor, você era o destaque nesse lugar e era venerado, e era aplaudido, e você era importante, e você veio para esse lugar, para essa diferença. E olha, gente, muitas pessoas acabam desistindo. Lembra que eu falei, as pessoas que têm uma liderança e uma competitividade maior, que são os dois traços, nome científico, se tem um pico bem alto no traço do psicopata, que é líder, e do rígido, que é competitivo, naturalmente você quer crescer. Mas se você tem um traço maior no oral ou no nome científico masoquista, você tem sensações de se sentir abandonado em algum outro lugar, longe dos seus, e isso pode ser muito complicado. Então, também tem muito a ver com os nossos traços de personalidade, a sua capacidade, literalmente, de se colocar e ir em frente, adiante, diante das suas vontades e necessidades de chegar no topo. A busca da identidade em lugar maior, nesses ambientes maiores, a identidade pode ser mais fluida e menos definida pela posição. A sensação de ser apenas um entre muitos pode levar à necessidade de buscar continuamente a autodefinição e o reconhecimento, aquilo que você era acostumado e que você vai ter que buscar de novo. E através da análise corporal, a partir do momento que você souber como você funciona, quais são os seus traços de personalidade, quanto você tem de dependência emocional e quanto é a sua ambição, com certeza todos esses fatores facilitarão a sua busca desse novo lugar. E todos esses desafios se tornam muito mais equilibrados. Por quê? Porque você sabe como você funciona nesse patamar da vida. Pelo que você realmente começa a saber sobre você, alguns relatos que já tive levam as pessoas a ter um olhar muito mais profundo sobre si mesmo e uma facilidade de alavancar para a sua vida.
com certeza ali não somente entra o pensamento dessa pessoa, desse atleta, desse líder, e sim também as expectativas e as pressões sociais e principalmente familiares, daqueles que estão esperando dessa pessoa novamente o destaque, novamente que ela seja aquilo que ela foi e que ela venha alcançar esse lugar. Estar em maior ambiente, a diversidade e a expectativa pode permitir mais liberdade de escolhas. Veja só, então você pode não estar se destacando ainda nesse lugar como você se destacava onde você estava. Mas olha, a diversidade e a expectativa pode permitir mais liberdade de escolhas. De repente você não estava exatamente naquilo que você gostava, mais por pressão psicológica. E nesse outro lugar, você pode encontrar essa liberdade e essa escolha que talvez seja exatamente aquilo que você queria, mas também pode gerar incerteza sobre quais padrões seguir. Olha só, é crescendo, é vivendo, é aprendendo, é sentindo, é valorizando e chegando nessas oportunidades e desafios. Então, num ambiente maior existe uma abundância de oportunidades. O caminho para o sucesso pode ser mais longo e competitivo, exigindo mais resiliência e adaptação constante, sem contar com a pressão daqueles que estão, lembrando sempre, esperando que você se sobressaia. Ali é a parte mais difícil. Eu conheço algumas crianças que estão em algum esporte, ou estão na música, ou estão em algum lugar, e elas seriam talvez muito mais fortes e muito mais já de raça se não tivesse tanta essa pressão dos pais ou dos familiares sobre elas. Porque essa pressão externa, às vezes, ela até atrapalha, porque coloca essa criança ou essa pessoa sempre numa situação onde ela exige mais dela, que é necessário para alguns destaques. Lembra que eu falei no outro dia, na terça passada, que eu conheci uma bailarina e ela deixou claro que dor nos pés é diário, é diariamente, que conforme o quanto você treina e o quanto você se apresenta, os pés doem diariamente. Então, ser e estar num lugar ou ser competitivo exige essa pressão. Quando eu ainda trabalhava como cabeleireira, muitos anos atrás, eu lembro muito bem de uma menina e que estava estudando exatamente o que a mãe queria. E ela foi crescendo ali no salão, porque eu tinha salão de cabeleireiro 18 anos, gente. Então, algumas pessoas cresceram, né, nasceram e cresceram com os pais vindo para o meu salão de cabeleireiro. E essa menina várias vezes disse que ela odiava a escolha da mãe do que ela tinha que estar estudando, mas que mais tarde ela ia fazer outras coisas. E aí depois ela se envolve com um namorado, depois ela casa, e não sei porquê, mas ela teve a necessidade de falar isso um dia para mim. E um dia ela chegou e disse para mim o seguinte: Lourdes, lembra que eu falava assim, que eu odiava o estudo, que eu tinha que fazer, que minha mãe me obrigava a fazer? Lembro. Ela disse assim: hoje eu sou mais grata do que qualquer coisa no mundo, porque veja bem, eu já tenho uma filha, eu tenho meu trabalho, eu sou concursado, isso me dá uma liberdade, isso me dá um conceito de vida que, se a minha mãe não tivesse dado uma durona do jeito que ela deu, talvez eu não estivesse nesse lugar. Então veja como as pessoas às vezes reconhecem, por mais que estava ruim, né? Esporte, tudo isso pode acontecer, por mais que estava difícil. Mas depois, num segundo momento, num outro momento de vida, casada com filha, agora eu tenho ao menos esse concurso, eu tenho essa segurança. Então existe isso, e eu adorei ouvir, inclusive, essa menina falar isso, pelo que ela reclamava que não gostava do estudo que ela tinha. Então, às vezes, a relação é difícil, você que é adolescente, mas veja bem, a dureza da mãe diante dessa menina fez com que depois ela falasse isso, o quanto ela estava feliz de estar concursado assim. Então, alguns já me perguntaram
eu não consegui ouvir o programa da terça passada, não consegui ver outro programa. Se você entrar no meu Instagram e no meu YouTube e olhar todos aqueles que está escrito Rádio Santana atrás de mim, eles são tudo programas daqui, tá? Você pode ir lá no meu Instagram e no meu YouTube, tá escrito Rádio Santana ali atrás de mim, os programas são tudo aqui da Rádio Santana. Então, no Instagram é @LourdesMariaMieth, Mieth é M-I-E-T-H. E no YouTube é @LourdesMariaAnalista, tá? Então, você pode pegar os programas lá sim, se você não conseguiu. Eu não consegui ouvir você na terça passada, eu não consegui. Então lá, é só olhar atrás de mim escrito Rádio Santana, são os programas que eu faço aqui. Cuidei de vários crianças já dentro da área de esporte e o quanto elas conseguem absorver melhor para a vida delas, quando elas sabem como elas literalmente funcionam e a partir dali trabalhar aquilo que elas têm de forte na vida delas. Isso vale para o estudo, isso vale para a liderança em vários lugares. Trabalhar forte aquilo que você tem dentro dos seus traços de personalidade como pico principal. Reconhecer seus pontos fortes e seus pontos fracos, isso é muito importante, independente do contexto que você estiver. Saber o que você traz para qualquer ambiente é crucial, ou seja, o que você faz, o que você traz sempre é crucial no sentido assim, quanto eu preciso buscar, o quanto eu preciso me empurrar nesse lugar e o quanto eu quero desenvolver ali. Adaptação, ser flexível e adaptar-se às circunstâncias, entendendo que a sensação de grandeza ou pequenez pode ser uma construção mental relativa ao ambiente e mesmo que essa sensação de grandeza e pequenez venha dos seus pais. Então, se adaptar às circunstâncias. Isso acontece muito quando você também muda de uma cidade para outra. As pessoas às vezes dizem assim, e aí, você se adaptou ao ambiente? Você gostou do ambiente? Você gosta de estar aqui? No meu caso, eu preciso mudar, eu preciso para um outro ambiente. Eu faço isso aqui, ser flexível e adaptar-se às circunstâncias. Então, eu sempre tento me adaptar a isso e entender essa sensação de que pode ser diferente e o diferente pode ser, inclusive, muito bom. Propostas e valores, eles devem guiar suas ações, seja em um ambiente menor ou seja em algum ambiente maior. Se valer a pena forçar esse lugar e de colocar situações ou discussões, porque a saúde também tem que ser levada em consideração. Então, procurando ser ponderado consigo mesmo, olhar sempre até onde o que eu faço é saudável e até onde o que eu faço pode começar a ser prejudicial para a sua vida. Tem momentos na vida da gente, mesmo que você parece que tá se sentindo prejudicado, você tem que às vezes concluir fases, concluir etapas para que você possa depois voltar a ter esse lugar num ambiente mais saudável. E o importante ali é construir redes de apoio. Quanto mais você estiver entrosado com pessoas, melhor, né? Desenvolver uma rede de contatos e apoio que possa oferecer perspectivas e oportunidades, ajudando a navegar em contextos variáveis, sem que isso seja ou esteja além do seu esforço, né? E perspectivas de crescimento. Claro que se você vai para um lugar maior, mesmo que seja esporte, mesmo que seja empresa, indústria, coisa assim, a perspectiva de crescimento é maior, mas também é maior a necessidade de você correr, alavancar e correr atrás, né? Encarar ambos os contextos como oportunidades e aprendizado de crescimento. Em ambientes menores, você pode desenvolver liderança e impactos diretos, enquanto em ambientes maiores você pode aprender a navegar na complexidade da diversidade e cuidado para não se atrapalhar com esse no seu emocional, discutindo e cuidando de que nessa virada, nessa diversidade, nessa complexidade, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer, eu não vou... Não, tenta, vai tentando. E se, por acaso, as dúvidas chegarem, sempre é tempo de você começar de novo, né? Então, compreender essa dinâmica para ajudar a equilibrar as suas expectativas
fortalecer a identidade e aproveitar ao máximo a oportunidade que cada ambiente te oferece, porque cada ambiente oferece uma oportunidade para a gente, desde que você valorize o crescimento pessoal e profissional, independente do cenário que você está buscando, e o desenvolvimento contínuo dessa adaptação positiva, do que tudo isso ia ser na sua vida. Esses contextos são importantes, você precisa se perceber. Então, você que quer ter um contato maior, quer fazer sua análise, você sabe que a partir do momento que você faz a sua análise, você tem uma forma diferente de você se olhar, ser, estar e agir. Para que você possa ter maiores informações e, por que não, investir em você na sua vida. Obrigado, Mauro. Uma boa semana para todo mundo. Um feliz Dia dos Namorados para todo mundo. Amanhã, namorados, casados, não interessa a idade. A felicidade depende muito de você, do seu eu. E muitos casais estão literalmente entrando e fazendo sua análise corporal para ter uma vida mais analisada e mais feliz. Até terça-feira que vem. Tchau!